Alegria começar mais um programa Gente que Fala, simultaneamente pela rádio Trianon 740M, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Pela TV, gente, Guarulhos, à meia-noite. Agora, pela TV Êxito, a qualquer hora, momento que você desejar, basta acessar www.tvexito.com.br e conferir a nossa programação. Olha, o assunto hoje é saúde. Você não pode desgrudar aí, não é, do seu aparelho, quer seja de rádio, de TV, o seu computador, porque nós vamos aprender muito com os profissionais aqui. Alegria em recebê-lo. Ele é o Thomas Moscovitz, ginecologista e esteroscopista. Como vai? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Liliane? Obrigado pelo convite. O que faz o esteroscopista? Na verdade, o esteroscopista é um médico ginecologista, né? E ele utiliza de um aparato que é o esteroscópio, que é como se fosse na endoscopia, para poder avaliar a cavidade uterina. Olha só. E isso é algo muito específico, quer dizer... É bem específico, é bem específico. Não é todo ginecologista que é esteroscopista, mas essa... todo esteroscopista ele é um ginecologista. E para detecção de quais patologias? Para você avaliar a cavidade uterina em qualquer doença. Então, se você tem um mioma, se você tem alguma alteração, um pólipo, se você tem um espessamento na menopausa, você pode avaliar essa cavidade através de uma visão real dessa cavidade. Muito bem, aqui comigo a Miriam Durante, psicoterapeuta. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Obrigada. Miriam? Tudo bem, e você? Ótimo, sobretudo porque nós vamos falar com a psicoterapeuta, a gente já ganha uma consulta de graça. Com certeza. Você que não é bobo nem nada, vai poder participar conosco. Aliás, deixa eu contar que nós estamos meio-dia ao vivo, e aí, se você estiver nesse horário conosco, pode ligar e participar, verdade. 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte, 50 81 3782, portanto, ligue e participe. Conosco também o médico neurocirurgião, especialista em coluna, o Eduardo Yunes. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Liliane. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Alegria tê-los aqui também, viu? Obrigado. Muito bem, gente. Olha, o planejamento familiar ainda é um assunto difícil. Depois que a mulher toma a decisão de não ter mais filhos, ela precisa fazer outra, né? Ter outra atitude. Qual é? Escolher o método contraceptivo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o ESURI, um procedimento definitivo e conhecido no Brasil por sua eficácia e praticidade. Ele não oferece os riscos de uma cirurgia e tem eficácia de quase 100%. Nós temos que comemorar, né, enquanto mulheres, né? Com certeza. Conte-nos aí como é que funciona, doutor Thomas. Então, o Essure, ele é um método que já foi desenvolvido... Ele Chama Essure. Essure. Ele já está no mercado há mais de 10 anos na Europa e Estados Unidos. Ele é um método de contracepção definitiva. Todo método de contracepção definitiva, apesar de ser definitivo, ele não chega a 100%, ele é 99,8%. Isso que todo mundo precisa saber. Nenhum método ele é 100% de falha. Ele poderia falhar, mas... Os estudos mostraram que praticamente ele não falha, né? E o que seria o Essure? O Essure é uma molinha, que nem aquelas que já foram desenvolvidas para serem colocadas no coração, é um stent, só que ela é colocada via esteroscopia dentro da trompa. E com isso você obstrui essa trompa e o espermatozoide não consegue chegar Quer dizer, encontrar o é um óvulo. recurso como é o DIU, né, de algo externo que você coloca, é um método, é uma nova opção, né, para os métodos que já existem. Agora nós temos esse aí. Muito bem. A mulher pode colocar e usar em qualquer idade? E qual o tempo que ela tem que ficar com esse... Na verdade, ele é permanente. Ele fica para o resto da vida, né? Então, são as mulheres que estão em idade fértil, que não desejam mais ter filhos. São aquelas mulheres que já constituíram uma família, já estão muito bem, já sabem que não querem mais ter filhos, porque ele é irreversível, isso precisa ser dito. Então, ela não deseja mais ter filho, ela é colocada via ambulatorial. Essa é a grande vantagem dele. A paciente não vai para o centro cirúrgico, não existe um trauma para essa paciente, ela não precisa tomar uma anestesia, ela não tem um corte, ela não tem um efeito colateral, como os outros métodos. Por exemplo, uma paciente para fazer hoje uma laqueadura, ela teria que ir para um centro cirúrgico, ela teria que se preparar, teria que fazer exames, teria que fazer todo um aparato emocional para ela poder ir para o centro cirúrgico e submeter uma cirurgia. Aqui não. Aqui ela coloca no ambulatório,
faz esse procedimento sem corte, sem anestesia. Tem que substituí-lo depois? Não tem que substituir. Ele é permanente, ele é para o resto da vida. E é caro ou é barato isso? Olha, acessível ele é acessível, principalmente porque o sistema de saúde já está distribuindo o Essure, né? Então, eu consigo, na rede pública, em alguns hospitais, essa paciente procura o sistema de saúde básico e esse sistema de saúde básico vai encaminhar essa paciente para um hospital terciário que vai dar andamento ao procedimento. Muito bem, eu recebo aqui também o médico fisiatra, Dr. Luiz Antônio de Arruda Botelho. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado. Fala pertinho no microfone aí. Obrigada já pela participação, viu? O próximo assunto é esse aqui, olha, gente, durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias transformações físicas e hormonais. Além disso, ela tem que lidar com uma série de dúvidas, preocupações e expectativas, né? A hipnose pode ser uma grande aliada, sabe aonde? Nesse momento, na gravidez, para que a mãe se mantenha serena e sem enjoo. Ah, por que eu não descobri você antes da gravidez? É verdade? É possível eliminar um enjoo? Eu até trouxe aqui, olha. Eu fiz hipnose na gravidez. Eu fiz para essa reportagem porque a Duquesa procurou a hipnose. E aí... Fala pertinho para cá no microfone. A Duquesa procurou essa hipnose, a Duquesa Kate, porque ela tinha muito enjoo. Ela foi até internada, coitada. Então. E a hipnose, no fundo, essa hipnose que eu faço, nós acabamos confundindo um pouco a hipnose. A gente tem um certo preconceito no Brasil, porque a hipnose é vista como show. O que a gente conhece é aquela hipnose de show. Não é a hipnose que eu uso. Eu sou uma psicoterapeuta holística, então todo o meu tratamento visa o corpo. Eu trato a mente e o corpo. E a hipnose que eu trabalho é de relaxamento. É um relaxamento que eu faço, que meia hora de relaxamento equivale a 8 horas uma hora equivale a 8 horas de relaxamento. Opa! É como se você, para a fisiologia do seu corpo. Então, você tem um descanso muito grande, os batimentos cardíacos eles ficam muito espaçados, a tua respiração fica calma. É muito bom. Mas eu vou fazer pergunta de leigo mesmo. É com Pode aquela fazer. medalhinha assim, balançando na frente? Tem nada. Como é que é o... Não. Eu quero saber, né? Não. É um relaxamento, onde eu vou te explicando como você deve respirar e eu te explico essa respiração. Para quê? Para que não cause uma dependência. Então, por exemplo, você me procura, eu sou conhecida como 10 sessões. Eu trato muita gente de pânico. Eu acabei de vir de um congresso internacional agora sobre doenças psicossomáticas, né? E de sono. Montei um Instituto da Mente para tratar todas essas doenças. E eu trabalho isso, e em 10 sessões você tira essas pessoas dessa doença só com o relaxamento e com a hipnose. Muito bom. Explicando uma respiração bem calma, tranquila. Você vai entrando em relaxamento, você aprende a fazer sozinha. Maravilha! Aí, você que tem dúvidas sobre esse assunto, pode ligar e pode participar. Muito bem, gente. Olha aí, a cirurgia da coluna causa medo. E falou que precisa mexer na coluna, o povo fica arrepiado, já acha que é o fim do mundo, viu, doutor? Eu não ouvi nunca ninguém falar assim, vou fazer uma cirurgia de coluna tranquilo, mesmo que esteja acompanhado por um bom médico, viu? Olha, os pacientes que procuram ajuda, como eu falei, muitas vezes entram em pânico e vai precisar falar com a Miriam, viu, Miriam? Pode procurar. Muitos acreditam no mito de que uma vez que você fez uma cirurgia, você está predestinado a fazer outras, não é? Ao longo aí da sua vida. O que muitos não sabem é que ela é recomendada em cerca de 1% só dos casos? Exatamente. A maior procura a um especialista por questão de coluna realmente são as dores. A maioria das dores, em torno de 95% delas, no primeiro momento, não precisam nem de investigação com exame complementar. Então, apenas 5% dos pacientes que chegam com uma queixa de dor nas costas vão necessitar de uma investigação com exame de imagem, né? Um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, enfim, dependendo de como é essa queixa, como é o exame clínico desse paciente. E, depois de decorrido 4 a 6 semanas, aqueles pacientes que não melhoraram com o tratamento que a gente chama conservador, com remédio, fisioterapia, acupuntura, enfim, dentro desses, mais ao redor de 5% vão necessitar de uma investigação. Desse total aí de em torno de 10% que foram investigados, ainda assim, 90% deles
tem uma grande chance de melhorarem com tratamento clínico sem necessidade de cirurgia. Nós estamos falando de quais patologias, doutor? Nós estamos falando, por exemplo, de algo que eu só conheci porque eu gostava de música, tal da hérnia de disco. Eu conheci o disco, mas não conhecia a hérnia, né? Eu espero estar bem longe dela. Mas hoje é muito comum a gente ouvir esse tipo de queixa, ou alguém comentar, dizer, olha, eu fui ao médico e ele me deu esse diagnóstico. E aí? Então, Liliane, a gente está falando de uma maneira geral, incluindo todas as patologias que causam dor nas costas, tá? Dessas patologias, a gente divide em 3 grandes grupos, tá? As dores nas costas, que a gente chama de lombalgia mecânica, que engloba a maior parte dessas queixas. As lombalgias associadas com irradiação para membros, seja da região cervical para o braço ou da região lombar para a perna, que é o sintoma conhecido como ciática ou ciatalgia, que essas geralmente são decorrentes de hérnia de disco. E um terceiro grupo, que é um grupo menor, que são realmente as doenças, as patologias que envolvem infecções, como a tuberculose, as infecções do disco vertebral, que são as espondilodicites, as deformidades, como a cifose, escolioses, as fraturas patológicas associadas a tumores, a osteoporose, que ocorre em idosos. Então, de uma maneira geral, as patologias propriamente ditas são um grupo menor do que a gente vê na prática. Na prática, é uma dor que geralmente está associada ou uma dor muscular ou algum processo degenerativo, ou seja, um processo de envelhecimento natural da coluna, em que 100% das pessoas, após os 50 anos de idade, vão ter alguma alteração se a gente fizer ressonância em todo mundo. Mas eu já vou falar aqui com os demais convidados da mesa, você de casa também pensa comigo no trabalho ou no carro, onde quer que você esteja. É muito raro você não ouvir um ser humano se queixar em algum momento de dor nas costas, não é? Isso é uma verdade. Aí, para o senhor está comum, né? O doutor está ouvindo, eu ouvo isso a todo momento, mas eu tô exagerando? É uma questão postural também. Uma questão postural. Olha, eu estou retinha agora, mas é porque ele está falando e eu estou lembrando, mas a gente vai largando. A relaxar. Não adianta, e isso acaba prejudicando. Médico, então, postura de médico, eles mandam a gente fazer tudo, é só olhar para eles que mais ou menos eles praticam, né? Você não lembra que do passado, não muito distante, eles diziam assim, não fumem, e aí ele falava, um minutinho, só que eu já volto, ia lá fumar, voltava. Sim. Não é? Não é assim que a gente vê? Ou, a senhora tem que comer na hora adequada, certas refeições, tem que ser obedecida, e você fala, doutor, quanto tempo o senhor está atendendo aqui em consultório, hein? Aí você vai fazer uma conta rápida, coitadinho, ele nem tempo de ir ao banheiro teve sequer, não é assim? Então, entre o falar e o praticar, tem uma longa distância, não é mesmo, doutor? Exatamente. Eu mesmo no consultório... Só tem dor na coluna? Graças a Deus, não. Mas eu mesmo me policio muito, né? Então, a gente faz muitas horas de consultório. Uma prática que eu tenho é eu ir até a sala e chamar o paciente para entrar, e não ficar sentado todo o tempo aguardando. Então, isso só de quebrar essa postura mantida, né, muito tempo sentado, isso, a chance de você, no final do dia, estar com uma dor nas costas, provavelmente muscular, né, não é pequena. E, por outro lado, também aqueles que ficam muito tempo em pé, podem ser prejudicados? Sim, todas as posturas mantidas por muito tempo... Muito tempo é quanto tempo? Uma postura mantida acima de 30 a 40 minutos de uma forma contínua já pode causar um estresse muscular, um estresse ligamentar ou das facetas articulares, que é a porção posterior da coluna, e isso gerar uma dor. Então, nós temos que... O policiamento deve acontecer de 30 em 30 minutos. O ideal, recomendado, a cada 30, 40 minutos, a gente tentar, se está sentado, levantar um pouco, né? Se está trabalhando em pé. O senhor exemplificou bem. O fato de levantar e buscar o paciente para entrar no seu consultório já ajuda? Já ajuda bastante. Não precisaria de uma caminhada maior ou de um... Não, só de sair daquela posição, esse intervalinho já quebra, já muda um pouco o grupamento muscular que você está solicitando, isso já ajuda, né? Obviamente que não é só isso, né? A pessoa tem que manter uma atividade física regular, manter a musculatura tonificada, evitar excesso de peso, evitar o tabagismo, e inúmeras outras circunstâncias que permeiam isso, não é só a posição, né? E uma coisa importante é a composição genética também. Já vai falar na genética, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quanto, me ocorreu essa dúvida, o quanto a nossa coluna aguenta? Por exemplo, né? Aí você fala, Lene, tá maluco? Não, vou dar um exemplo bom aqui, ó. Você tem um filho, ele está crescendo, você costuma pegá-lo no colo, né?
Ele de 10 passou para 20 quilos, que vai passar para 30. Até quanto a gente pode se dar ao luxo de levantar um indivíduo ou levantar um peso? Existe essa conta que a gente possa fazer? Dizer assim, não, eu estou fazendo exagero, eu vou evitar, não vou fazer? Não existe uma regra. Cada pessoa tem uma composição genética. Tem gente que vai fumar, vai ser gordo, vai pegar peso, vai fazer tudo errado e nunca vai ter um problema na coluna. Tem gente que vai ser magra, vai fazer tudo errado, vai fazer tudo certinho e vai ter problema na coluna. Então, o que a gente recomenda é evitar sempre os excessos e manter uma vida saudável. E ainda assim você pode ter uma crise ou não nas costas. Isso excesso sentindo a resistência não avançar. Pegar peso de uma maneira geral não é uma prática recomendada para a boa saúde da coluna. Nem atividades com impacto, nem posturas mantidas por muito tempo. Posso ou não fazer tentando ter o retorno de um desenho físico, por exemplo, diferenciado? Eu estou pensando naqueles fortões lá já, né? Fica bonito, maçudo. Tem gente que acha bonito, eu, falar a verdade, não gosto muito, não. Mas também mulheres, né? Essa prática também pode prejudicar a coluna? Pode prejudicar, mas assim, tudo depende de como é feito o exercício, né? Um exercício supervisionado. Então, por exemplo, aqueles pesos aéreos que a pessoa pega sem uso de aparelho, aquilo prejudica mais do que com o uso de aparelhos, com a coluna apoiada, é menos deletério. E o limite fisiológico, que é a coisa mais importante para a gente, é a dor. Começou a sentir dor, alguma coisa está errada. Então, tem que diminuir a carga, tentar aumentar a série ou mudar o estilo de exercício. A dor é um sinal de alerta e é o primeiro, né? É o que mostra que alguma coisa está errada e se você não parar, vai ter problema mais sério. E aí a gente vai voltar já à questão das cirurgias na coluna, o quanto isso avançou, o que temos de novidade, já nós vamos tratar com o Dr. Yunis. Agora eu quero falar sobre esse assunto aqui, que é muito íntimo de muita gente, que é a toxina botulínica. Muito bem, gente, sabe o que ela faz? Ela faz o relaxamento dos músculos no nosso corpo, permitindo a recuperação motora. Isso acontece quando ela é aplicada junto a um programa regular e intensivo de fisioterapia. Me dá um exemplo disso, Dr. Luiz Antônio de Arruda Botelho. A gente sabe que essa hipertonia muscular que ocorre após um derrame, um AVC, acidente vascular cerebral... O senhor falou bonito, mas falou muito difícil. Hipertonia é o quê? Para quem não sabe e não entende em casa. É uma contração muscular, no caso, involuntária. Após um derrame, a gente tem, na verdade, sintomas positivos e sintomas negativos. Podemos chamar de negativos as fraquezas musculares, as paralisias musculares. E positivos, essas contrações musculares involuntárias. Um tipo dessa contração involuntária se chama espasticidade, que pelo menos 1/3 dos pacientes após um AVC vão apresentar espasticidade. Então, isso pode ser uma mão fechada em garra, que você não pode abrir para fazer higiene, ou não consegue abrir as pernas para fazer higiene, em alguns casos mais aí de lesão medular, ou você pode ter sérias dificuldades para a locomoção. A espasticidade é tratada com medicamentos sistêmicos, mas de 1986, quando o primeiro trabalho de uso de toxina botulínica para espasticidade foi publicado, ela vem se transformando no medicamento de escolha para tratar essas hipertonias. E por quê? Porque essas hipertonias, quando tratadas com medicamentos sistêmicos, ou seja, por via oral, depois de uma certa dose, o indivíduo tem fraqueza, tem boca seca, tem um embotamento da consciência e ele precisa estar alerta para seguir as orientações do fisioterapeuta. A toxina botulínica é injetada no músculo e relaxa aquele músculo que você quer relaxar, sem dar uma fraqueza no corpo todo. Mas ele também será submetido, assim como é feita a aplicação para a área estética, após um período de 6 meses, ou conforme for a resposta do paciente? É a mesma forma? Sim, a toxina botulínica tem o seu efeito de relaxamento muscular médio de 3 meses. Pode durar mais ou menos conforme a dose que você injeta e conforme a tensão, a gravidade dessa hipertonia muscular. Então, a gente tem que reinjetar e, como você disse, é fundamental fazer um trabalho de
alongamento muscular e treino da função desses músculos que foram tratados com toxina botulínica. Tá gostando? Participe do nosso programa, 12h a 13h, sempre ao vivo pela Rádio Trianon 740 AM. Você pode participar ao vivo por telefone. 5081-3782 é o número, 5081-3782. Por e-mail também, você fala conosco, liliane@tvexito.com.br. À meia-noite, juntinhos, estamos pela TV Guarulhos. Portanto, fique ligado, porque o que não falta é informação para você. Doutor, como ginecologista, quais os métodos contraceptivos nós temos hoje no mercado? Bom, nós temos diversos métodos, né, Liliane? Você tem métodos de barreira, que são os preservativos. Então, nós temos o preservativo masculino, o preservativo feminino. Nós temos os métodos hormonais, e dentro dos métodos hormonais nós temos a pílula, né? Nós temos a injeção, nós temos um selinho que a paciente pode colar na pele, e ela troca de tempo em tempo. Nós temos um implante que é colocado na pele. Nós temos também o DIU, né? E nós temos a laqueadura. Tá? Basicamente, são esses os métodos. A laqueadura é irreversível? A laqueadura é irreversível. Irreversível, né? Os então, demais, todos? Todos são métodos temporários. Né? Qual a eficácia deles, doutor? Então, a laqueadura ela tem uma vantagem de ser um método extremamente eficaz. Nenhum deles é 100% de eficácia. Isso precisa ficar muito claro para o paciente. Eu fiz uma laqueadura e engravidei. Isso pode acontecer. Vai olhar torto, hein, doutor? Vai olhar torto, mas, na verdade, isso pode acontecer. Né? Ou ele pode fazer a vasectomia e ela pode acontecer. Pode acontecer. Que é considerado um método definitivo. A eficácia é em torno de 99%, ou seja, ele tem uma taxa de falha em torno de 0,3%. Mas isso que é um espermatozoide vencedor, hein? Vencedor. Depois de uma laqueadura, depois de uma... Como é que fala outro procedimento? Vasectomia. Vasectomia, ainda chega até lá, esse é campeão, né, doutor? Campeão. Mas pode acontecer sim. Então, isso que a paciente tem que ter em mente. Então, por exemplo, quando ela procura um método como o Essure, né, ela fala, não, então agora eu vou colocar o Essure, que é um método inovador. Mas esse método é também uma opção, é uma laqueadura. Um aparelho que a gente já mostrou. Exato. Né? Mas os mais comuns e os mais usados foram o que a gente numerou até agora. Isso, a pílula é o mais usado. Né? Só que o que o seu ouvinte tem que saber, que hoje a Organização Mundial de Saúde ela tem um consenso de que, independente do método que ela utilize, ela tem que usar preservativo. Porque o único método que previne 100% contra doenças sexualmente transmissíveis é o preservativo. Agora, o senhor, como ginecologista, quais são as suas considerações a respeito do preservativo feminino? A gente ouve muito mais dizer e o consumo de preservativo masculino. O senhor acha que é desinformação? O senhor acha que é uma forma que ainda constrange, é complicada, é comportamental? Qual é a sua avaliação? Um pouquinho de tudo, né, Liliane? Porque, assim, o preservativo começou com um preservativo masculino, lá de trás, né? Porque o primeiro método de contracepção, claro, que era evitar, na hora que tivesse a relação, o coito interrompido, exatamente, foi o preservativo. Ele já vem de muitos anos da antiguidade. Então, assim, ficou enraizado o preservativo masculino. E o preservativo feminino é um método que nem o preservativo masculino, porém ele é muito novo, pouco difundido. E existe um pouco de preconceito em cima disso. Ainda mais a brasileira, que ela não costuma se tocar, não costuma ter aquele hábito de olhar para o genital e pôr a mão no genital e colocar o preservativo. Isso me causa curiosidade, depois eu vou para a sua área. Porque, ao mesmo tempo que essa mulher, né, a brasileira, porque você deve ter alguma pesquisa em relação a outras culturas e outras mulheres, outros povos. O europeu já aceita muito bem isso. Já aceita muito bem. Mas o europeu ele é menos desnudo do que a brasileira. Mas é uma Não questão de educação. Não é curioso isso, né? É uma questão de educação. Então, a mulher se expõe, a brasileira, muito mais do que qualquer outra mulher em qualquer país, ou estou errado? É verdade. Sim. Não é? A começar por uma questão cultural, que é o carnaval, já facilita. E aí você vai numerando com a praia, né? Com os lugares que a gente sabe da frequência e até por vezes a parte toda desnuda, não é só, né? Fica só com o fio dental lá, que eu também não sei para que serve. É uma coisinha só. Aquela coisa lá. Mas que inveja, né? Porque tem gente que pode, tem gente que não pode, Sim. aí fica falando mal, né? Então, e aí
a gente vê esse tipo de comportamento, aonde a prevenção, né, é algo que deveria ter-se como princípio e base para a nossa saúde. Porque a gente fala método contraceptivo pensando só no sexo, da gravidez posteriormente, mas não é isso. É exatamente o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que são as doenças sexualmente transmissíveis. A que você atribui isso? E não é só isso, não é só uma questão de educação, é toda uma questão de romantismo também. A brasileira, ela acredita, ela é toda romântica, então ela acredita no parceiro, que ele realmente não tem outra parceira. Então, quantas pessoas chegam no consultório porque pegaram alguma doença, porque ela realmente acreditava que aquele namoradinho de 2, 3 meses realmente não vai ter outra parceira, só porque ele falou para ela. Não é um caso, não é um namorado de 1 ano, não. É um namoradinho de 2, 3 meses que falou para ela que não ia ter. Não, e o quanto você pode avaliar da vida sexual ativa que esse homem ou essa mulher tiveram? Exato, né? Ela não sabe o que aconteceu antes, mas ela nem se preocupa. Ela acha que não teve nada antes, ela acredita realmente. Começa dali. Exatamente, começa dali. E ali é aquela paixão, ela realmente acredita. Eu, pelo menos, eu tenho visto, principalmente as meninas hoje. Agora, o método contraceptivo feminino, ele protege tanto quanto o masculino numa relação sexual contra as doenças sexualmente transmissíveis? Aí no caso nós temos que falar de preservativo, né? Aí sim, o preservativo sim, ele protege contra doenças sexuais. Sim, tanto o masculino como o feminino protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Mas sempre lembrando que qualquer método, quanto mais o paciente põe a mão no método, mais é a chance dele falhar. Por isso, enfatizar que os métodos definitivos, como a laqueadura, como o Essure, ou como uma cirurgia, eles são os métodos que menos falham. Entendi. Então, se a paciente quer um método eficaz, ela tem que procurar um método no qual que ela vai pôr menos a mão. Quando a gente fala de gravidez. Quando a gente fala de proteção... Contra a proteção, só preservativo. Só o preservativo. Pode esquecer, não existe outro método que proteja a não ser preservativo ou não ter relação, mas não é o caso. Se a paciente quer ter relação, ela tem que usar o preservativo. Claro, e escolher o melhor, né? Para ambos. No caso, ela tem que escolher o melhor, exatamente. O planejamento familiar ele é feito pro casal, não é o médico que escolhe. Na verdade, é o casal, porque não adianta nada eu falar, olha, vocês vão usar preservativo. Ah, mas meu marido não gosta de usar preservativo. Exatamente. Não vai adiantar, porque eles não vão usar. É verdade. E aí você tem que fazer, né, essa anamnésia no lar. Exatamente. Né? Sentar e conversar. A maioria fala que o marido não gosta, e eu nunca ouvi ninguém falar que gosta de preservativo feminino. Eu não estou nessa área, mas o que eu escuto das mulheres, ninguém gosta de preservativo feminino. Acha que aquilo é muito grande, é desconfortável. Eu não conheço ninguém que tenha falado, olha, eu uso isso. Agora, o preservativo feminino, me corrija se estiver errado, doutor, mas dá uma informação correta. O masculino, a aplicação dele é feita na hora, né? Que se faz necessário. Você entendeu? Agora, o feminino, ele pode ser feito antes mesmo do início da relação sexual? Ele deve ser feito. Deve ser feito, porque se você não previne desde o começo da relação, você não está protegendo contra a doença sexualmente transmissível e contra a gravidez também. Então, ele tem que ser colocado. Mas tem gente que fala assim, doutor, vamos respeitar o horário, porque nós estamos meia-noite em um lugar, mas estamos meio-dia em outro, né? Então, vamos respeitar o horário, mas dizer assim, mas as preliminares não causam nenhum tipo de problema. Mentira. Não é verdade. Mentira. Então, o contato sexual tem que ser cuidado em todo momento. Desde o começo tem que ser utilizado. Perfeito. Desde e aí você escolhe. Agora, o feminino também tem a questão de tamanho ou não? Não, ele é tamanho único, né? E a paciente, se a brasileira se adaptasse, ela iria utilizar. Eu concordo com a colega. A brasileira não tem o hábito, elas não gostam de utilizar. Se o casal vem e utiliza geralmente não, praticamente 100% dos pacientes é o masculino, é o homem que utiliza. É uma coisa muito cultural e é pouco difundido, né? A gente não tem um programa muito difundido nas escolas. Isso deveria começar lá atrás, né? Lá na educação sexual, né? Lá na escola. Mas os programas de educação sexual são muito falhos, né? Eu tenho pacientes jovens que, quando elas me contam que elas aprendem,
Você fica horrorizado. Porque... O descarte do feminino também se dá igual ao do masculino? Também, exatamente. É a mesma maneira? Da mesma maneira. Quanto tempo a mulher pode estar com o preservativo feminino? Ela pode utilizar durante o ato sexual, terminando o ato sexual, descarta. Ela descarta. E terminou, ela descarta. Antes? Quanto tempo antes ela tem que aplicar? Ela aplica antes de ter... Não, antes de ter a relação contato físico. Na hora que for ter o contato físico. Se ela for sair, já sabe que vai ter a relação, ela até pode pôr, mas não vejo necessidade. Eu acho que vai ter a relação, ela coloca. Entendi. Muito bom, viu, gente? Agora, o senhor falou que é tamanho único, eu fico sempre na dúvida também do preservativo masculino, porque o que eu ouço gente chegar na farmácia e me dar o tamanho maior que o senhor tiver aí, fala bem alto para todo mundo ouvir, entendeu? Propaganda enganosa tem em todo lugar, filho. Vamos lá. O masculino também tem? Tamanho? Masculino tem tamanho, mas geralmente nas farmácias você encontra um tamanho único e é o que o pessoal usa e não tem problema nenhum. Isso é uma coisa... De ficar falando, eu exatamente, quero não precisa não tem, né? o extra large. Não, sabe por que eu estou falando isso também? Porque eu fico imaginando, alguém que use um número errado corre o risco de não alcançar o que deseja, que é justamente se precaver de uma doença ou de uma gravidez. Na verdade, o que me preocupa não é nem o tamanho, é como ele é colocado, né? Porque as pessoas costumam colocar de uma maneira incorreta e isso acaba rompendo o preservativo. É aí que está o perigo, né? Olha só. Na hora que ele coloca, tem que saber colocar direito o preservativo. Muito bem, gente. Eu agora estou com ele na linha, nosso querido médico cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Como vai, Dr. Nelson? Tudo bem? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Muito bem, obrigada. Ele, gente, que é médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Doutor Nelson, hoje nós vamos falar de um assunto que a gente quase não aborda aqui, mas que muitos dos nossos telespectadores e ouvintes pediram para tratarmos, que é o rejuvenescimento da genitália feminina. Poucas mulheres sabem que muitas lesões diretas do canal vaginal após os partos ou com a própria idade podem afetar tanto a sua vida sexual como a de seu parceiro. Então, doutor Nelson, o que fazer nesse caso? Veja, Liliane, depende muito de cada caso. O rejuvenescimento da genitália feminina aborda muitas áreas. Uma que você falou, que é a sequela pós-parto, em que há uma dilatação do canal vaginal e você tem, às vezes, uma episiotomia, alguma coisa que para facilitar na hora do parto, essas coisas. Você tem aí uma abordagem mais do ginecologista. Para a gente da cirurgia plástica, a gente diminui o monte de Vênus, aumenta o monte de Vênus, faz tração do monte de Vênus que está caído, em caso que o abdômen cai junto, diminui o grande lábio, injeta a gordura no grande lábio, diminui o pequeno lábio, entende? Faz um resurfacing que a gente chama, ou seja, a gente faz um peeling a laser em toda aquela pele da região perineal ali e da região, inclusive um pouco da mucosa interna da vagina, para que deixe essa pele um pouco mais... Com a idade, a mulher vai ficando mais flácida nessa região. A mulher e o homem, né? Vamos combinar, doutor Nelson, que eu não quero ficar em depressão aqui. Você vê que a Miriam está aqui do meu lado, Liliane, mas fica o homem todo fica mundo. com a bolsa escrotal no meio da perna, Liliane. Fica uma coisa muito feia também, sabia? Tem jeito lá também ou não? Hã? Tem jeito para eles também? Fazer resurfacing em bolsa escrotal nunca fiz, não, Liliane. Deve ser esquisito, né? Não, só para saber. Porque como assim, como para a mulher é uma novidade, né? Pode ser que tenha para o homem também. A gente sabe que a gravidade, a força da gravidade é para todo mundo, né? Para ambos os sexos, não é isso? Sem dúvida, Liliane, mas o homem ainda ficou um pouco privilegiado nessa história toda com o Viagra. Na próxima eu venho homem. Na próxima eu venho homem, só deixa comigo. Fala aí. Não, porque esses Viagras da vida, esses vasodilatadores penianos, eles são muito eficazes, né, Liliane? Então, para o homem, ficou um pouco mais fácil, né? Então, para a mulher, fica uma coisa mais complicada, né, Doutor Liliane? Nelson, o senhor está falando aí, nós tivemos aqui um caso, claro que eu não vou citar nomes, mas de uma ouvinte que pediu essa pauta com o senhor, dizendo assim, olha, ela não vai em piscina, ela não usa traje de banho porque ela tem o grande lábio exagerado.
E, por vezes, esse volume chama muita atenção. Só para o ouvinte ter uma noção da importância desse procedimento médico que acaba, inclusive, atrapalhando o convívio da pessoa social. Imagina você não poder ir a uma praia, você não poder ir a uma piscina, você até mesmo não se expor numa academia, porque as trocas de roupas, né, geralmente são coletivas, ou até um provador, enfim, é limitador, porque tem muita gente que fala, isso é muito distante, imagina que vaidade, né, rejuvenescer a parte genitália, não é caso de necessidade, importante. Não é isso, doutor Nelson? É muito importante, Liliane. Tem uns dados da Sociedade Ibero-Latino-Americana de Ginecologia que 70% das mulheres não comunicam ao parceiro e nem ao ginecologista esse incômodo com a genitália externa. Tá vendo? Agora, doutor, esses procedimentos que a gente numerou aí, alguns já, a paciente sente dor, é um procedimento rápido, é demorado, como é que é na maioria das vezes? Depende de cada caso, Liliane. Nós aqui no nosso serviço, a gente sempre faz com a paciente sedada, entende? Tá. Coloca na sala de cirurgia como se fosse fazer uma endoscopia, alguma coisa assim, dá uma sedada rápida e faz, entende? São procedimentos relativamente simples, né, Liliane? Uma lipoaspiraçãozinha, uma enxertiazinha de gordura. Agora, por exemplo, quando um monte de Vênus cai, fica aquilo muito flácido, o abdômen cai por cima, aí sim, tem que fazer primeiro uma abdominoplastia, né? Daí você já traciona toda a região e reposiciona. No mesmo ato, às vezes você lipoaspira um monte de Vênus, injeta um pouco de gordura no grande lábio, tira o pequeno lábio. Cada caso, Liliane, você tem que analisar um por um. É individual. Exatamente. E, olha, é uma judiação, porque a gente da cirurgia plástica fica difícil chegar numa consulta, falar para a paciente, posso dar uma olhada aí e ver como é que está? Fica desagradável. É verdade. A gente vai invadir uma área que o paciente, às vezes, não está preparado culturalmente falando. Nós acabamos de falar aqui do preservativo feminino, que não é usado por nós, mulheres brasileiras, na maioria, por conta desse contato, esse autocontato, né? Esse conhecimento da própria genitália, é o caso aí também. Doutor Nelson, um abraço, muito obrigado por sua nobre Liliane, participação. Saúde e paz para todos vocês, uma boa Páscoa, que Deus esteja com todos aí, que a gente possa tentar fazer um mundo melhor como você tenta toda vez, Liliane. E com a sua participação, querido Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Um abraço, Dr. Nelson. Beijão, Liliane. Saúde e paz. Saúde e paz. Olha, deixa eu contar aqui que, estendendo ainda esse assunto do Dr. Nelson Letísio, que a mama ficou mais fácil, porque hoje as mulheres procuram mais quando estão insatisfeitas com a sua mama, quer seja no volume, quer seja na queda da gravidade, enfim, elas já se expõem mais. Mas com relação à genitália, você vê que um profissional como esse nos fala, e você também como profissional que cuida, como psicoterapeuta, pode saber muito bem que muitos trazem para si traumas e situações que, para até chegar a essa exposição, tem um longo caminho. A hipnose ajuda a fazer isso? Quer dizer, trazer do âmago da pessoa, do interior, algo que ela não quer nem reconhecer? É possível? Sim. Eu tenho um tratamento. A hipnose é uma técnica. A hipnose é uma técnica que te coloca em relaxamento, tá? E aí você consegue... Esse relaxamento significa dizer levantar-se bem fisicamente, mentalmente, ou essas questões que estão lá no fundo, elas não afloram, ou elas podem vir? São coisas diferentes. São diferentes. Relaxamento, você vai levantar isso daí é do teu corpo. Tá. Você vai levantar muito bem. Aí existe um tratamento que eu faço para traumas, tá? Então, por exemplo, não sei se você já teve um pânico, uma ansiedade. Eu acho que todo mundo hoje já teve um pânico, uma ansiedade. Sabe quando você sente que faltou o ar? Hoje em dia todo mundo tem isso, todo mundo guarda raiva, rancor, e todas as pessoas falam, não deve guardar raiva, rancor, você tem que pôr para fora. Como você põe tudo isso? Eu estou há muito tempo estudando a mente e descobri um tratamento que você realmente põe para fora sem você falar uma palavra para mim. Eu sou especialista em todos os tipos de hipnose. E eu dou curso da mente há muitos anos. Eu descobri essa técnica que eu faço uma regressão até seu útero, sem você falar uma palavra. Olha só. Então, você não sofre.
porque não há um confronto. As regressões que existiam até então no mercado são regressões de confronto. Então, você me procura, você está sofrendo com uma situação. Se eu te coloco numa regressão de confronto, você vai sofrer mais ainda, porque eu faço você reviver aquela situação. Quando não há uma regressão de confronto, você não sofre. Você passa por ela, enxerga, mas não vivencia novamente. Entendi. Você está relaxada e eu estou falando. Quando você está relaxada, eu estou falando com você. O seu racional simplesmente fica relaxadinho ali. Adormecido. Mais ou menos, vamos dizer assim. Tá? E aí eu tenho condições de falar com o seu subconsciente, que 95% do funcionamento do seu corpo, quem manda é ele. Deixa eu contar uma coisa para vocês, muito particular e pessoal mesmo. Vou fazer regressão. Eu tinha a maior curiosidade para saber o que eu tinha, né, deixado para trás. Você está falando de regressão de outras vidas, calma. Não, de outras vidas não. Deixado para trás na minha infância, na minha adolescência, enfim. Aí eu cheguei até o útero da minha mãe. Aí lá eu não queria nascer, segundo a minha regressão que eu vivenciei. Eu não queria nascer. Aí eu liguei para minha mãe correndo, acabei a regressão. Falei, mãe, o negócio é o seguinte, como é que foi sua gestação? Minha filha foi tão boa. Você viu que eu já era boa antes de chegar aqui. Vamos combinar, hein? E aí ela falou assim para mim, foi muito boa. E quando eu estava para nascer, ela disse que ela ficou com saudades dessa companhia que ela tinha. Ela teve 4 gravidez. E da minha, em especial, ela falou, vou deixar de ficar grávida, porque foi uma gravidez que não deu enjoo, foi uma gravidez que ela não sentiu coisas, né, que normalmente uma mulher... Passaram os 9 meses e ela estava bem. Então, ela falou... Ela queria mais um pouquinho. E aí isso refletiu... Olha que coisa maravilhosa, né? O que são os métodos, as formas. Eu estou dando testemunho do que aconteceu comigo. Mas desde o momento da sua concepção, você sabe tudo o que te acontece. Não é? Tudo que te acontece e você tem isso gravado. Então, por exemplo, às vezes você tem... tem... O meu disco não enferrujou, gente. Eu fui lá, eu consegui. Não, tem. Só que é uma regressão diferente. Você fez uma regressão de confronto. Você não tinha nenhum problema. Agora, imagina você... Com trauma, já a conversa é diferente. Entendeu? Tem vários traumas e a pessoa simplesmente perde esse trauma sem nada. Aí, sim, quando perde esse trauma sem falar nada, aí eu começo uma regressão falada. Entendi. Porque aí não tem mais sentimento. Tá? Que maravilha. Aí foi afastado todo o sentimento, a gente começa uma regressão falada. Viu como tem solução para tudo? Com certeza eu fico tão feliz, porque, afinal de contas, a gente recebe aqui nobres, pessoas que estão ligadas diretamente à saúde, profissionais, não é? Que nos ajudam a entender um pouquinho mais da nossa vida, do nosso corpo. Já aprendemos aí um pouquinho sobre a coluna, já vamos falar das cirurgias evasivas, já aprendemos um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, também, não é, sobre essa questão da botulínica aqui, como é que fala? Toxina botulínica. Que, para você que achava que era só uma questão de vaidade, olha que recurso maravilhoso que tem a medicina para ajudar a pessoa a ter qualidade, resgatar a qualidade de vida, né, doutora? É realmente muito bom. Olha só, e agora chegou a hora e vez do ouvinte e tecnologia. Assim, estou abrindo o e-mail aqui para que você participe conosco. Lembrando, gente, que a qualquer momento nós estamos aí à sua disposição para que você ouça esse programa novamente, assista através da TV Êxito, no .com.br. É possível você ter de novo toda essa aula que a gente está te oferecendo aqui, viu? A Aparecida da Lapa, doutor Eduardo, tenho 76 anos, só que eu estou bem, mas tenho 3 hérnias de disco e o meu neurologista quer me operar de qualquer maneira. Eu não tenho convênio e queria saber se existe essa cirurgia na rede pública. Vivo só por Deus, diz ela. Liliane, adoro o seu programa. Um beijo. Um beijo a você também, minha querida Aparecida. Você fala que você é das minhas. Está com 3 hérnias, está dizendo que está bem. Hérnia dá dor, doutor? Pode dar dor, pode não dar dor também, tá? Então, assim, hérnia de disco, precisa ficar claro que, assim, de uma maneira geral, a gente não chama isso de doença, isso é um envelhecimento normal da coluna, tá? Então, assim, precisa ver o tamanho dessa hérnia, se ela tem algum conflito com alguma estrutura neural, uma raiz, a medula, enfim. E o que realmente ela está causando de sintoma nessa paciente, né? Se o colega está indicando alguma cirurgia, provavelmente ele deve estar preocupado com alguma questão. Agora, se ela está dizendo que está bem, precisa conversar com o médico dela e decidir
Porque, assim, a gente costuma brincar que dor é à la carte, né? Dá para a gente tratar de várias formas. Agora, comprometimento neurológico, aí já é diferente. Aí o médico fala, ó, tem que operar. Muito bem. Olha, o Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Luiz, a ingestão diária de um analgésico infantil pode prevenir problemas de AVC? De um analgésico infantil, aspirina de 100 miligramas. Dá receita não, doutor, que não pode falar. Então, que usada em 2 ou 3 comprimidos por dia vai diminuir a adesividade plaquetária e vai diminuir a incidência de AVC. Tá certo. A Juliana, para qualquer idade? Qualquer idade. A Juliana do Paraíso, doutor Thomas, esse procedimento de laqueadura indolor, nunca ouvi falar. Ele é um procedimento indolor, ele é feito ambulatorialmente, não precisa de anestesia, a paciente não tem corte nenhum, porque é feito via vaginal, vai dentro do útero com uma câmera de televisão, você introduz essa molinha, como se fosse o estente cardíaco, e a paciente volta às suas atividades. Esse procedimento dura uns 15 minutos, ela volta às suas atividades, pode voltar até no mesmo dia ou até no máximo no dia seguinte. Maravilha. Muito tranquilo. De Sorocaba, ainda para o doutor. Eu acho que o preservativo feminino tira a sensibilidade da mulher, diz ela. Já tentei usar, mas não consegui. Vamos fazer o teste, depois a gente conta. Não é? Eu acho que também é muito pessoal. É muito pessoal, é muito pessoal. E pode ser que, né, para algumas mulheres funcione. Enfim, até para o parceiro também se sinta mais confortável. Mas o que o paciente tem que ter em mente é que não tem como prevenir contra a doença sexualmente transmissível no seu preservativo. Tem uma outra pessoa aqui, doutor Thomas, que é a Mônica Toledo, aqui do centro. Ela diz: a pílula do dia seguinte funciona de uma certa forma como abortivo? Não é abortivo. Existe um conceito errado. Primeiro que tem que ficar muito frisado para todos os seus ouvintes que esse não é um método de escolha, nunca deve ser. Ele é um método que a gente diz de emergência. E ela diz aqui ainda, eu pretendo engravidar no futuro. Posso ter algum problema? Nenhum. A Paula Vaz, de Ferraz de Vasconcelos, para você, Miriam. Eu tenho muito sono, trabalho, estudo, e a fadiga acaba fazendo meus fins de semana, acaba com os meus fins de semana. Tenho um problema. A hipnose pode ajudar nesse sentido? Sim. Pode? Pode. Maravilha. Ela tem sono, mas ela dorme bem? Ela não deu detalhe. Ela disse que tem muito sono. E, por vezes, o sono acontece de dia porque dormiu mal à noite, não é isso, doutor? Exatamente. O Carlos Alberto, para o doutor Luiz, qual o tempo de recuperação para um tratamento com a toxina botulínica? É um tratamento acessível? Pois é, a toxina botulínica... Vira para lá, para a câmera toxina aqui, o pessoal está assistindo. Obrigado. É um medicamento caro, mas ele já está disponível por todos os planos de saúde que foram regulamentados a partir de 2002 pela Anvisa e também pelo governo. Tem vários centros de referência que injetam toxina botulínica de graça pelo governo ou no convênio de saúde, no plano de saúde da pessoa. A Luciana do Carandiru, para a Miriam, hipnose que a gente vê na TV é um tratamento sério? Aquilo é hipnose show. Não é uma questão de ser um tratamento sério ou não. Quando alguém te dá uma maçã, te dá uma cebola para você acreditar que é uma maçã... É possível pelo show. Aquilo é um show. Então, você come ou você se sujeita àquilo simplesmente porque você quer participar de um show. Você quer ali para imaginar que você está tocando um violino. Aquilo é um show. O problema não é você se colocar em hipnose, porque você se coloca 5, 6 vezes por dia e nem percebe. Ah, é? Você se coloca o tempo inteiro em hipnose e não percebe. É que existe vários graus de hipnose. Dá um exemplo para nós. Quando você vai dirigindo em algum lugar e você nem percebe como você chegou naquele lugar, sabe, meio que piloto automático, você está em hipnose. Eu pensei que isso fosse estresse. Não. Não? Não. Isso é hipnose. Tipo assim, olha, nada à minha volta me chama atenção. Então eu vou no você está focado em hipnose. Há um tempo atrás tinha uma propaganda que uma pessoa, um homem assistia um time, um jogo de futebol e a mulher estava de biquíni do lado, estava de calcinha e sutiã, e ela chamava atenção e ele ficava no jogo ali. Isso é hipnose. Não, isso é fanatismo. Não. Porque isso eu conheço, né? Você fica ali,
passeia para lá, passeia para cá, e o camarada tá lá, ele se foca naquilo e ele não vê nada. É brincadeira, viu, minha Claro. Ou então você vê a novela e você não vê nada do lado. Quando você se foca em uma coisa, isso é hipnose. Quando a sua avó fica te fazendo um carinho, a avó, alguém, e você vai longe, isso é hipnose. Só que existe graus. Entendi. O Hospital São Camilo hoje, ele faz uma ressonância magnética para as pessoas que não conseguem fazer só com uma sedação. Hoje você faz sem sedação com hipnose. Ressonância magnética é aquele tubo que a gente entra, Exato. que só por Jesus e a misericórdia que a gente fica então, ali no... quando a pessoa não quer ir por Jesus, misericórdia ou uma sedação, vai para um relaxamento de hipnose. E aí é possível fazer sem que haja pânico. Exato. Que maravilha. Por um relaxamento de hipnose. Não essa hipnose show. Entendi. Relaxamento de hipnose. Os médicos fizeram um curso do hospital. E hoje em dia, eu pertenço à Unifesp, a um grupo dos médicos da Unifesp que estudam hipnose. Tá? Então, tem vários hospitais hoje. A PUC estuda hipnose. Vários hospitais e faculdades que estudam a hipnose. Que maravilha. Olha, você deixa de ser submetido, né, a uma substância, a uma coisa química do seu organismo. Sem efeitos colaterais, então é muito bom. Boas notícias, viu, Miriam? Muito bom. Boas notícias também na área de cirurgia da coluna, doutor? Sim, cada vez melhor. E a gente pode dizer que elas estão menos invasivas? O conceito, ou mais... Não, menos invasivo, tá certo. o conceito de minimamente invasivo, ele tem que ser visto com muita cautela, né? A gente aceita tudo aquilo que é menos invasivo desde que a gente obtenha o mesmo resultado. Então, vou dar um exemplo. A cirurgia tradicional para hernia de disco, que é a dissectomia, a remoção daquele fragmento que está comprimindo uma raiz, a cirurgia padrão ouro é a dissectomia aberta. É a incisão maior, o cirurgião via olho nu e remove a hérnia. Então, por exemplo, o uso do microscópio, que vem de patologias mais sérias da neurocirurgia, como aneurisma cerebral, tumores, foi incorporado para a cirurgia de hernia de disco. Então, a gente consegue fazer exatamente a mesma cirurgia, a mesma abertura óssea, a mesma remoção da hérnia, só que como a visão está ampliada cerca de 10, 12 vezes, e os instrumentos mais delicados, a gente consegue se adaptar e fazer exatamente a mesma cirurgia por uma incisão menor, por um descolamento muscular menor. Então, isso é aceito como menos invasivo. Agora, não trocar uma patologia que é cirúrgica por um método convencional por uma alternativa pela pele ou por uma agulha, achando que aquilo vai resolver, se não for resolver o problema, então isso não é aceito como uma alternativa. Muito bem. O senhor, como médico fisiatra, o senhor aprova aqueles tratamentos através de choquinhos elétricos? Acho que esse é um complemento para analgesia nos casos de dor, que deve ser usado, mas esse é muitas vezes utilizado só esse tratamento de eletroterapia, e aí isso é insuficiente. Porque... Deixa eu explicar uma coisa, já vi muitos casos em que o paciente chega na cadeira de roda com problema na coluna, se submete a um tratamento como esse, sai andando, mas não significa que ele seja curado, é isso? Então, porque a saúde da coluna é a sua flexibilidade. Então, o indivíduo que tem dor na coluna precisa, além de corrigir a postura no ambiente de trabalho, ele precisa fazer alongamento de vários músculos do corpo. Para, por exemplo, proteger a coluna, é muito importante alongar os músculos de trás das coxas, que são os isquiotibiais, que ficam encurtados em nós na posição sentada. Então, se você não alonga esse músculo, quando você vai fletir a coluna, você força a ligação da coluna com a bacia. A gente chama a região lombosacra, que é um local de maior incidência das hérnias. Você imagina que a minha mão fosse a bacia e a coluna... Mostra lá para a câmera lá, por favor. Então, essa câmera aqui. Se você tem o músculo alongado, quando você flete a coluna, a bacia também flete, você não força. Se o músculo está encurtado, ele não deixa a bacia fletir, você fica fazendo essa mobilidade até cano de ferro quebra. Nossa. Então, é fundamental o alongamento, é fundamental o exercício físico, é fundamental a orientação postural no trabalho e saber também, de maneira geral, quais esportes, quais exercícios estão mais ou menos adequados conforme cada caso. O senhor recebe muito paciente que pratica exercício de forma incorreta?
Sim, o exercício é realizado de forma incorreta. Muitas vezes nas academias a tônica é mais, é repetir, é fazer mais frequência com mais resistência e, na verdade, o alongamento ninguém tem muita paciência de fazer. É preciso, idealmente, se fazer o alongamento antes e depois de uma musculação, por exemplo. E contar de 1 até 20 é o suficiente? Na hora do alongamento, para cada músculo? Se você alongou o músculo... Sabe o que eu fico pensando? Só vai ver, a minha pergunta é bobinha, mas tem um sentido aí. Quem que contou de 1 até 20 para chegar à conclusão que era o 20 o certo? Se somos seres diferentes. Na verdade, tem um estudo que fala em 30 segundos para você manter o músculo na posição de alongamento máximo, para que, então, isso seja registrado. Porque, senão, você volta para a postura anterior. Você viu que eu estava contando errado? Eu estava contando de 1 até 20, tá? De 1 até 30. Seria 30, se for 1, 2, 3, não. Tem que ser 1001, 1002, 1003 para dar 30 segundos. Opa! Tá vendo? Aprendeu aí bastante? Eu garanti para você que faz a diferença quem assiste, ouve e acompanha o programa Gente que Fala. E hoje não foi diferente aqui na presença desses grandes profissionais da saúde, como o Thomas Moscovitz, ginecologista e esteroscopista. Muito obrigada. Miriam Duarte, psicoterapeuta, que veio falar conosco sobre a hipnose. O médico fisiatra, Dr. Luiz Antônio de Arruda Botelho. O neurocirurgião, especialista em coluna, doutor Eduardo Yunes. E o nosso agradecimento especial a você que esteve conosco. Continue com a gente, tem muito mais de segunda a sexta e também pela tvexito.com.br a qualquer dia e hora aí que você tiver e puder ter oportunidade de estar conosco, tá? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, som Cléia Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.